Pessoal, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai fazer uma revisão para a nossa prova, certo? Então, quais foram os conteúdos que a gente viu esse mês de agosto? Nós vimos os conteúdos animais vertebrados e animais invertebrados, certo? Então, a tia vai deixar as paginazinhas lá na plataforma, certo? Mas a gente vai começar falando sobre os animais vertebrados aí na página 43, ok? Vamos lá. O que são os animais vertebrados, pessoal? Que são aqueles animais que são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. Como eu sempre falei desde o início para vocês, os animais vertebrados são aqueles que eles possuem osso, certo? Ou seja, possuem vértebras. E os animais invertebrados, eles são aqueles que eles não possuem osso, ou seja, que eles não possuem vértebras, certo, pessoal? Então, o crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto. E o que é esqueleto? É um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto ele também protege os órgãos internos, certo? Assim como os pulmões e o coração, certo, pessoal? Então, pessoal, os animais vertebrados, eles podem ser divididos em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Eles podem ser divididos em 5, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro, os mamíferos. Os mamíferos, eles são animais que apresentam uma característica em comum, que é a presença de glândulas mamárias, o órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos, pessoal, eles podem habitar quase todos os lugares. A maioria vive na terra e alguns vivem na água, como é o caso das baleias, né? Que as baleias são mamíferos, os golfinhos e as focas. Vou dar exemplos aqui de alguns animais mamíferos, né? A baleia, como eu acabei de falar. Nós, seres humanos, somos mamíferos, macaco e o morcego. O morcego, por sinal, pessoal, ele é o único exemplo de mamífero que voa. Vou falar um pouquinho sobre as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas, apresentam um bico, um par de asas e um par de penas. E existem diversos tipos de aves, né? Existem aves que elas se adaptam a diversos ambientes do planeta. Vou dar o exemplo de algumas aves aqui, pessoal. O pinguim, o beija-flor e a galinha. As galinhas, elas são exemplos de aves que se adaptam à vida ao ambiente terrestre, certo, pessoal? Então, vou falar sobre os répteis. Os répteis, eles são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Exemplos de répteis: lagarto, cobra e tartaruga. Os anfíbios, pessoal. Os anfíbios, o nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambiente aquático e quando se tornam adultos, passam a viver em ambiente terrestre, ou seja, eles são espécies que eles se adaptam aos ambientes, certo, pessoal? Exemplos: a rã, a cobra cega e a salamandra, certo, pessoal? Tem até aqui no livro de vocês o processozinho de metamorfose, certo? Tem explicando tudo bem direitinho. Que a metamorfose ela é um processo que transforma o anfíbio jovem, certo? Em um adulto, ou seja, um girino em um adulto. Durante esse processo, os animais eles perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar dos brânquios, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme, certo? Os peixes, pessoal. Os peixes, eles são animais que habitam um ambiente aquático, como os mares, os rios, os lagos, e eles conseguem se movimentar nesse ambiente com o auxílio das nadadeiras. Exemplos de duas espécies de peixes: a piramboia e o tubarão. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados, que eles são aqueles que não possuem crânio nem coluna vertebral, certo, pessoal? Alguns exemplos: a barata, a minhoca, o mosquito, a estrela do mar, o caracol. A cobertura do corpo dos animais invertebrados ela é muito variada
Existem aqueles que têm o corpo coberto por uma casca, como o lagarto, o camarão e a barata, ao que tem o corpo nu, como a minhoca, e aqueles que têm conchas, como as ostras, os caracóis e o caramujo, certo, pessoal? Então, os invertebrados que vivem na terra, exemplos, a borboleta, a aranha, o caracol e o tutuzinho de quintal. Esses animais, os invertebrados terrestres, eles podem viver em matas, desertos e muitos outros animais. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, assim como as minhocas, ou embaixo de pedras, como o tutuzinho de quintal. Os animais invertebrados que vivem na água, são muitos os invertebrados que vivem em ambientes aquáticos da água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, lagos e represa. São milhares de espécies que vivem nos mares. Eles podem viver nadando, flutuando no fundo dos oceanos ou fixos aos substratos, como os que vivem presos em rochas. A estrela do mar, ela vive no fundo dos oceanos e se locomove se arrastando o seu corpo. A esponja do mar, que também é um invertebrado aquático. As esponjas se locomovem, elas vivem agarradas em rochas no fundo do mar. Você sabia que muitos dos animais invertebrados que vivem na água são usados na alimentação do mundo? Como assim, né? Porque a gente acha que muitas vezes são só os peixes que são animais que vivem na água que pode fazer parte da nossa alimentação. Mas não é, né? Até porque o peixe, ele é vertebrado, certo, pessoal? Então, a maioria desses animais, os invertebrados que vivem na água, são classificados como crustáceos. Os animais mais conhecidos são os caranguejos, os camarões, os siris e as lagostas. São invertebrados dotados de uma carapaça protegida rígida. E esses animais que eu citei, os camarões, siris, lagostas, caranguejos, são comestíveis, são consumidos pelos seres humanos. Há também alguns invertebrados que podem causar sérios prejuízos aos seres humanos. Temos aqui o exemplo do Aedes aegypti, que é aquele mosquito que ele é transmissor da dengue, da zika vírus e do chikungunya, certo, pessoal? Então, pessoal, estudem para que vocês possam fazer uma boa prova. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês perguntarem, ok?